Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Olha só, você já foi ou ainda é chamada de bonzinho ou boazinha? A verdade é que os rótulos que nos colocam é uma consequência daquilo que fazemos, daquilo que mostramos, da forma como nós nos mostramos para o mundo. E que tipo de comportamento nosso leva as pessoas a nos chamarem assim, de bonzinho, boazinha? E mais, qual o problema disso? Será que tem algum problema? Se liga, geralmente quem é chamado de bonzinho são pessoas mais inibidas, mais retraídas, bloqueadas, tímidas e que de forma geral não discordam, não incomodam, não dão trabalho, não contrariam, não dizem não para as outras pessoas. Já deu para entender, né? O bonzinho aprendeu a ser assim como estratégia de sobrevivência, pois não teve experiências positivas de colaboração, cooperação ou até liderança na tua história de vida. Acontece que pessoas que tiveram essas vivências estão sempre buscando por relacionamentos mais verdadeiros e conexões mais profundas com as pessoas. Elas querem pertencer a um grupo e para isso tentam agradar a todo custo, ainda que isso custe o seu pleno desenvolvimento, a sua expressão e até sua alegria. Quem precisa agradar o tempo todo, geralmente desenvolveu essa necessidade de acordo com algumas mensagens que ouvia desde a infância. E com isso criou algumas crenças, como por exemplo, o que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer tal coisa ou se eu falar tal coisa. Ou pare de incomodar as pessoas, ou não vai atrapalhar fulano enquanto ele faz aquilo, ou fica quieto para não incomodar, ou ainda que feio ficar contrariando as pessoas desse jeito, etc, etc, etc. Esse monte de mensagem que a gente vai ouvindo, essas frases, elas vão sendo incorporadas no nosso jeito de pensar. A gente fica super arisco e super sensível ao olhar das outras pessoas. Acreditamos que elas estão nos olhando e nos julgando e nos criticando o tempo todo e que nós não podemos incomodá-las e que às vezes a nossa simples presença está atrapalhando ou incomodando uma pessoa. E é daí que vem essa necessidade imensa de agradar, ou seja, não atrapalhar, não desagradar. E diante disso, aprendeu que não deve discordar das pessoas. E aí com isso surge a incapacidade ou uma grande dificuldade de dizer não. O bonzinho não diz não e acaba concordando e aceitando tudo, ainda que isso custe demais para a vida dele. Aceitam tudo mesmo quando não querem, mesmo quando sabem que algo vai fazer mal no final para eles. Simplesmente porque aprendeu que agradar o outro é mais importante do que defender a sua integridade ou o seu próprio valor, e com isso não enxergam o valor neles mesmos. E através desse rol de comportamentos para pertencer e agradar, o bonzinho acaba se tornando submisso em praticamente todos os grupos sociais que convive. Desde a sua família mais próxima até amigos mais distantes e principalmente desconhecidos, pois não consegue demonstrar o seu valor, já que ele mesmo não reconhece o valor. Agora pera lá, e o que fazer para mudar essa história? O primeiro passo e mais fundamental é o autoconhecimento, olhar para si mesmo, o que aconteceu com a minha vida, o que aconteceu com a minha história, porque eu sou assim, porque eu faço assim e o que eu posso fazer a partir de então. Esse autoconhecimento é a luz para a mudança, para sair dessa posição de submissão, de bonzinho, de aceitar tudo, de agradar tudo, ao custo do próprio valor, ao custo da própria integridade e ao custo da própria felicidade. Então, olha, entender tudo isso que conversamos, aplicada na sua própria história de vida, vai retomar o alto valor, a autoaceitação e aí principalmente a autoconfiança de começar a fazer diferente. E aí começar a fazer alguns enfrentamentos mais simples, como discordar de uma pessoa na família, como dizer a sua opinião mesmo quando ninguém pergunta. Como não parar de falar quando alguém começa a falar por cima de você. Já percebeu como isso acontece? Às vezes você está falando e uma pessoa começa a falar por cima para te dominar, porque ela entende que você mesmo não está tendo força, você está numa posição de submissão talvez, e ela tenta passar por cima de você. E quando você para de falar, você assume esse baixo valor que você tem naquele grupo social, ainda que seja só uma dupla, que seja duas pessoas, que você esteja conversando no 1 a 1. Se você tomar essa atitude de sempre recuar, de sempre deixar com que a voz da pessoa supere a sua, você está agindo como um bonzinho que precisa agradar, que precisa
que não consegue dizer não, que não consegue discordar, que não consegue demonstrar o próprio valor. Tá entendendo a importância que isso tem, né? E quando acontecer isso de passar por cima, aumente o tom de voz e continue falando para mostrar que você ainda não terminou de dar sua opinião, não terminou a sua conversa. E esses são apenas alguns exemplos de tudo o que é possível fazer, mas para iniciar já é muito bom começar por aí. E vá fazendo essas estratégias para que com o tempo já comece a ficar menos desconfortável fazê-las, já comece a ficar mais normal, mais na tua base do teu limiar de percepção, de esforço, ou seja, daquilo que é mais comum, mais fácil, menos desafiador para você fazer. Para aí então poder se posicionar firmemente diante das pessoas, mostrando o teu valor, mostrando que você é uma pessoa confiável e dominante quando for preciso. E por que isso é tão importante? Porque você passa a se sentir melhor. Toda vez que a gente se sente muito submisso, muito retraído, muito inibido na frente das pessoas, a gente não se sente bem, a gente não tem uma boa qualidade de vida, porque não temos qualidade nos relacionamentos, e esse é o grande segredo. Toda vez que temos conexões boas, conexões profundas, relacionamentos firmes, verdadeiros, no qual nós podemos nos impor, colocar o nosso valor e ser respeitado por isso, temos qualidade nos relacionamentos, e isso significa qualidade de vida. Eu sei que você aprendeu a ser bonzinho, mas agora aprenda a se portar de forma diferente, vai ser muito positivo para a sua vida. Obrigado pela atenção de vocês, meus caros, nos vemos no próximo vídeo e só aguenta quem enfrenta.